Olá, pessoal. Eu sou a professora Ellen, professora do 4º ano C do Centro. E hoje nós vamos ter aula de matemática. Para isso, peço que vocês estejam com o seu caderno de matemática e o seu estojo em mãos, certo? Preste bem atenção na aula de hoje. Nós vamos conversar sobre situações problema. As situações problema são atividades que vocês fazem já desde o primeiro ano. Mas agora, na aula de hoje, nós vamos estudar formas de resolver que fiquem mais fáceis para vocês e que vocês consigam interpretar sem ter tantos erros na resolução desse problema. Então, vejam lá. Para nós resolvermos a situação problema, nós precisamos identificar dentro desse problema qual é a operação que eu uso na resolução. Para isso, a prof montou aqui um quadrinho com algumas palavrinhas que sempre estão nesses probleminhas, que fica mais fácil de se identificar qual operação que eu uso para resolver. Então, veja, sempre que aparecer lá dentro do problema a palavrinha repartir, dividir, distribuir igualmente, dá um indicativo de que a operação que eu vou utilizar para resolver será de divisão. Sempre que o meu probleminha tiver lá a ideia de que eu precise adicionar repetidas vezes a mesma quantidade, ou seja, fala sobre parcelas iguais, sobre a mesma quantidade que se repete, sobre fileiras, sobre o mesmo número que eu preciso somar várias vezes. Esse probleminha é uma operação de multiplicação que você vai usar para resolver. Também, quando o seu probleminha mostrar a ideia de juntar quantidades diferentes ou até mesmo iguais, que tiver a ideia de soma, nessa situação problema eu vou usar a adição para resolver. Também, quando na sua situação problema falar sobre diferença entre quantidades, mencionar quanto falta para uma quantidade alcançar a outra, ou tiver que tirar uma quantidade da outra, ou saber qual quantidade tem a mais do que a outra. Não é porque tem a palavrinha mais que a operação é de adição, nem sempre. Nesse caso, pode ser uma operação de subtração. Também, quando você for resolver sua situação problema, você precisa seguir algumas dicas. Se você seguir esse passo a passo, você vai conseguir ter atenção para fazer, vai identificar qual é a operação a ser utilizada e com certeza não vai errar. Então, veja lá. Número 1. Leia atentamente o enunciado para entender o que se pede. Quando você ler o enunciado, tem que ler com muita atenção. Se for preciso, ler 2, 3 ou até mais vezes, quantas vezes for preciso. Número 2. Separe o enunciado em partes, sublinhando os dados. Quando a gente lê o problema, lê o enunciado e identifica o que tem nele, fica mais fácil de você entender também. Nesse caso, nós vamos para o número 3, onde diz: sublinhe a pergunta. Você vai sublinhar a pergunta do problema. Então, primeiro você sublinhou os dados lá no número 2, os números que aparecem, e depois você vai sublinhar a pergunta do problema. Nós já vamos ver lá o exemplo como fica mais fácil. Número 4. Identifique o que é dado e o que é pedido. No problema, sempre tem algumas informações que já estão lá no problema. E ele pergunta outra que você tem que descobrir. Então, o que é dado é o que já tem lá, e o que é pedido é o que você vai ter que resolver com uma operação matemática. O número 5. Arme e resolva a operação. Então, para você descobrir o resultado, você tem que fazer uma operação, seja ela de adição, de divisão, de multiplicação, de subtração. E, por último, você vai elaborar a resposta do problema, que é quando você coloca lá no final a letrinha R e escreve a sua resposta por extenso. Não é colocar o número que deu no resultado. E sim, você vai ler novamente a pergunta do problema que você já sublinhou lá nos primeiros passos. E aí você vai elaborar uma resposta completa. Tudo isso são coisas que nós já estamos habituados a fazer. Mas agora você vai fazer isso com bastante atenção, porque uma criança do 4º ano é inteligente, bem esperta e vai fazer bem bonito.
Então, quando você for ler o seu problema, você vai estar com um lápis de cor amarelo e um lápis de cor vermelho. Antes de você resolver, primeiro você leu com atenção, se for preciso, leu mais uma vez e depois você vai grifar os dados. Então, veja, com a cor amarela, você vai grifar os dados que aparecem no problema. Quais são esses dados? São os números que aparecem lá que não são dados. Nós já vamos ver num exemplo. Também, você vai grifar de vermelho a pergunta do problema. Então, quando você for ler o seu problema com atenção, você precisa identificar duas coisas: os dados e a pergunta. É bem simples, você vai ver agora no exemplo. Então, olha lá, qual é o primeiro passo mesmo? Ler com atenção. Vamos fazer isso. Pedro está ajudando a organizar a biblioteca da escola. Ele deverá repartir igualmente 14.496 livros em 6 prateleiras. Quantos livros ele deverá colocar em cada prateleira? Joia! Então, olha lá, você leu, você já sabe que fala sobre uma quantidade de livros que será dividida em algumas prateleiras. Então, vamos organizar os dados que eu tenho lá. Qual que é o primeiro dado? Vamos ler novamente desde o comecinho para identificar qual é o primeiro dado que aparece. Pedro está ajudando a organizar a biblioteca da escola. Ele deverá repartir igualmente, olha lá um primeiro dado aqui, 14.496 livros. Eu grifo com a cor amarela. Joia. Depois, em 6 prateleiras. Está grudadinho aqui já o meu segundo dado, que são 6 prateleiras. Grifei com a cor amarela de novo. Agora eu vejo, qual que é a pergunta do problema? Sempre, na maioria dos problemas, a pergunta está sempre ao final do enunciado e está separada do corpo do problema com um ponto final. Cuidado, que nesse problema, por exemplo, já teve ponto final antes, e não quer dizer que o que vem depois é pergunta. Você tem que ter a clareza do que é uma pergunta. O professor está dando algumas dicas, que ela aparece ao final do enunciado e, na maioria das vezes, está separada por um ponto. Então, vejam lá, qual é a pergunta? E o que tem no final de toda a pergunta? Um ponto de interrogação. Assim fica fácil de você descobrir onde está a pergunta do problema. Então, veja. Quantos livros ele deverá colocar em cada prateleira? Essa é a pergunta. O que? Olha lá, que cor mesmo tem que grifar a pergunta? De vermelho. Marquei já lá, então. Vejam lá, ele te perguntou: quantos livros ele deverá colocar em cada prateleira? É o que você tem que descobrir. Como esse é o exemplo, a professora já deixou aqui com a operação armada. É claro que nas suas atividades você fará isso, tudo bem? Então, veja, grifei lá o dado de amarelo, a pergunta do problema de vermelho. Lembram que eu falei lá no começo da explicação sobre uma palavrinha que aparece? Algumas palavrinhas que aparecem na situação problema que me ajudam a identificar qual é a operação? Nesse probleminha aqui tem essa palavrinha, e é a palavrinha repartir. Se eu quero repartir essa quantidade em 6, qual a operação que eu preciso para isso? Adição, subtração, divisão ou multiplicação? Eu preciso da divisão. Vamos lembrar aquele quadrinho lá? Olha aqui. Repartir, dividir, distribuir quer dizer que é uma operação de divisão. E nesse probleminha que nós acabamos de ler, aparece a palavrinha repartir. Armei lá a operação, então, de divisão. Aqui a professora já colocou a resposta, porque eu quero só mostrar o exemplo. E, por último, você precisa elaborar sua resposta completa. Para isso, você vai ler novamente a pergunta. Então, veja. Quantos livros ele deverá colocar em cada prateleira? Ele deverá colocar em cada prateleira 2.416 livros, que é a quantidade que eu obtive aqui fazendo a minha divisão. Essa resposta ficou completa? Sim. Respondeu a pergunta que aparece lá no problema? Sim. Então, sua situação problema está completa, bem feita e correta.
Todas essas dicas que a professora te deu agora, você usará para resolver as situações problemáticas que você terá como atividade. Então, vejam lá. Para isso, você vai copiar ou colar situações problema no caderno, seguindo as orientações que a professora já mandou lá para você. E depois você vai assistir o próximo vídeo com a explicação e a correção dessas situações problema. Bom trabalho para vocês e caprichem!